Luísa Martins. Lu, para a gente analisar esse cenário, a gente tem agora o julgamento desse núcleo. Quantos núcleos faltam? Eu me perco. É tanto núcleo desse plano golpista que a gente não sabe mais quem vai ser julgado. Só falta esse e mais um, Uribe. Estão julgando, então, o núcleo 3, o núcleo 1 e o núcleo 4 já foram, né? Já houve o julgamento. E aí, depois do 3, vai faltar o núcleo 2, que está marcado para começar ali no dia 9 de dezembro. Ficou um pouco fora da ordem cronológica dos núcleos, mas, de qualquer maneira, o STF está cumprindo ali aquele cronograma, né? Aquele calendário que era considerado desde o início do processo o cenário ideal, que é concluir o julgamento das ações penais até o fim do ano, né? Para não embaralhar ali com o cenário eleitoral de 2026. É claro que alguns desdobramentos vão ficar para o próximo ano. A gente viu, né, e trouxe isso ontem, inclusive aqui no Bastidores CNN, que a ação penal contra Eduardo Bolsonaro, por exemplo, por tentar atrapalhar de alguma maneira o julgamento da ação penal do plano de golpe, deve ficar ali para os primeiros meses de 2026. Então ainda tem um rescaldo que vai ficar para o ano que vem. Mas a ação penal da trama golpista em si, com todos os seus núcleos, vai ser encerrada, né, até o fim do ano, até antes do recesso ali que começa no dia 20 e 21 de dezembro, justamente até porque não tem nenhuma expectativa, nenhum indicativo de que qualquer ministro vá pedir vista, especialmente depois que o ministro Luiz Fux saiu da primeira turma, foi para a segunda turma e com isso a primeira turma ficou ali bastante alinhada, os resultados têm sido unânimes, né, com o ministro Alexandre de Moraes, relator, sendo acompanhado na íntegra pelos demais, Flávio Dino, Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia. Possivelmente pode haver alguma discordância ou outra em relação à dosimetria da pena, mas os ministros, na própria discussão em plenário, né, no plenário da primeira turma, acabam chegando ali a consensos e declarando um resultado único. Como observou a Gabi Veras muito bem, essa foi a primeira vez, então esse é o terceiro julgamento, o terceiro núcleo que está sendo julgado, e é a primeira vez que houve um voto do ministro Alexandre de Moraes pela absolvição total, que é em relação a um dos réus, que é chamado Estevão Teófilo, e isso pode acabar sendo ali uma justificativa do ministro diante das alegações, possivelmente vindas aí de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que ele estaria atuando politicamente. Ele vai usar isso para dizer, olha, a delação de Mauro Cid não conseguiu comprovar, não conseguiu ser corroborada com outras provas, então não tem motivos para condenação. Foi isso que ele entendeu no caso desse réu que acabou tendo ali o voto do ministro pela absolvição. Houve ali a narrativa de Mauro Cid, mas ao longo da investigação a Polícia Federal não conseguiu outros elementos que comprovassem a participação de Estevão Teófilo nessa articulação golpista que foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Como eu disse, Uribe, só para concluir, esse julgamento deve ser encerrado hoje, não tem expectativa de que se alongue muito. Depois do núcleo 1, todos os outros núcleos têm sido bem mais céleres, né, em relação ao tempo do voto, a duração mesmo das sessões. Então, é esperado que se conclua hoje e aí depois, como eu falei, vai faltar esse último núcleo, né, que é o núcleo 2, que está previsto para as sessões dos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Talvez nem precise tudo isso, mas as sessões já estão reservadas. E o núcleo 2, que é esse que está pendente, trata do grupo que foi apontado pela PGR como aquele que foi responsável por elaborar a minuta do golpe e coordenar algumas ações de monitoramento e neutralização violenta das autoridades públicas, né, que é o chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa então o assassinato de autoridades da República, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, também com uma tendência bastante grande aí pela condenação da maioria dos acusados. Luísa Martins.